tranquilo, nono ano, atenção aqui, sua prova está chegando e você tem que sair bem. E para isso, vamos dar uma olhadinha no nosso quadro resumo aqui, ó. Nosso quadro resumo de hoje traz velocidade média, que é ainda um assunto que a gente está o tempo todo tratando, mesmo falando de movimento uniforme, a gente está tratando aqui da velocidade média. Lembrando que é ΔS sobre ΔT, o ΔS, S final menos S inicial, ΔT, T final menos T inicial. Transformação de unidade, sempre importante, né? Não deixando de lado aquelas outras que também são importantes, do tipo unidade de área, unidade de comprimento, unidade de volume. Mas aqui, ó, essa conversãozinha de km por hora para metros por segundo, você não pode esquecer não, hein? De km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. E aí a gente tem que lembrar do movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É aquele em que a velocidade é constante. Em todos os instantes do processo, do movimento, você vai ter a velocidade sempre sendo a mesma. Bom, a função horária que vai levar para nós a nossa solução é S igual a S0 mais VT. Onde a velocidade ela pode ser positiva ou negativa, né? Se ela for positiva, o movimento é progressivo e nossa retinha aqui, ó, no gráfico, vai ser crescente. Agora, se eu tenho um movimento do tipo retrógrado, aí a minha velocidade vai aparecer negativa aqui e a reta no nosso gráfico vai ser uma reta do tipo decrescente. Aqui eu pus um exemplo só para ilustrar o que a gente vai trabalhar aí durante todos esses dias e essa semana para poder sair bem na prova. S igual a menos 6 mais 3t no sistema internacional. Lembrando que se vier em outro tipo de unidade, o exercício tem que te informar qual é a unidade que está sendo pedida. Aqui eu coloquei logo abaixo a nossa função, que é a função horária do movimento uniforme, justamente para poder comparar, né? E aí comparando eu tenho que o S0 vai ser menos 6 e o V vai ser 3 metros por segundo. Está aqui positivo. E se é positivo, o movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, a minha reta vai ser uma reta crescente. E aí eu tenho, então, o gráfico formado, que é relativo à função dada no início. S igual a menos 6 mais 3t. Perceba, reta crescente, por quê? Porque a velocidade foi positiva e o movimento é progressivo. Um lembrete importante para nós aqui, antes de deixarmos e passarmos a lista obrigatória, é que a velocidade relativa ela é sempre o V2 menos o V1. A gente vai usar muito isso quando a gente for mexer com ultrapassagens. Então a gente já está vendo isso em sala e na lista também obrigatória você vai encontrar exercícios desse tipo. Então bastante atenção com a tal da velocidade relativa. No mais, é partir para a lista, resolver bem a lista e sair bem na prova, que é o mais importante, né? Então, vamos lá para a nossa listinha obrigatória. Questão número 3. Sabe-se que durante os abalos sísmicos, a energia produzida se propaga em forma de ondas, em todas as direções pelo interior da Terra. Considere a ilustração a seguir, que representa a distância de 1.200 km entre o epicentro de um terremoto e a estação sismológica. Neste evento, duas ondas P e S, que seriam a primária e a secundária, propagam-se com velocidades de 8 km por segundo e 5 km por segundo, respectivamente, no percurso entre o epicentro e a estação. Estime em segundos a diferença de tempo entre a chegada da onda P e da onda S à estação sismológica. Bom, então, vindo para o quadro aqui, o que a gente encontra? A gente encontra que a leitura ela parece um pouco confusa, quando você vai lendo, ele te dá muitas informações ao mesmo tempo, mas se a gente separar cada informação, ele fala que a distância entre o epicentro e o local a ser medido é de 1.200 km, ele fala que a velocidade de propagação da onda primária é de 8 km por segundo e da onda secundária é de 5 km por segundo. E o que ele pergunta é, quanto vai ser a diferença de tempo entre a chegada da onda P e a chegada da onda S nessa distância de 1.200 km. Então, qual que é a ideia? Bom, vamos calcular quanto tempo vai demorar para essa onda P chegar, quanto tempo vai demorar para a onda S chegar e depois fazer o saldo desses dois tempos. Então, nada de muito complexo. Partindo aqui para o quadro, você vai ter que velocidade média, de novo, ΔS sobre ΔT. Só que primeiro eu vou fazer para quem? Para o P, que seria a onda primária. E vamos descobrir quanto tempo vai demorar para essa onda primária chegar até aquela distância de 1.200 km. Posterior a isso, a gente vai fazer a mesma coisa para o S e depois vamos fazer o saldo. Então vamos lá.
A velocidade da onda P é de 8 km por segundo. Então percebam, como aqui está em quilômetros e aqui está em quilômetros, eu não vou precisar mexer. Só que o meu tempo, quando eu descobrir, vai ser em segundos. Então vai ficar a velocidade da onda P, 8, igual ao ΔS, que vai ser minha distância, 1.200, sobre o tempo, que vai ser um ΔT1 ou ΔTP, que seria o tempo transcorrido para a onda primária alcançar aquela distância de 1.200 km. ΔTP vai ser igual a 1.200 sobre 8. Então eu vou ter que o ΔTP vai ser igual. Aí você vem aqui no cantinho e faz, né? 1.200 dividido por 8. O que vai dar isso? Isso vai dar 1 vezes 8, dá 8, sobra 4, desce o 0. Isso aqui vai dar 5 vezes 8, 40. Então vai dar 150 segundos. Não precisa ficar mexendo com isso, transformar isso para minuto. Vamos fazer agora para a onda S. Para a nossa onda S, o que eu vou ter é o seguinte. A minha onda S vai ser dada por velocidade média igual, de novo, a ΔS sobre ΔT. Só que agora a velocidade para a onda S, de propagação, vai ser de 5 km por segundo. O ΔT continua sendo de 1.200 e o ΔT da onda S vai ser expresso aqui. Quando eu pego isso aqui para poder analisar, vai ficar ΔTS vai ser igual a 1.200 sobre 5. E aí, dividir por 5, você pode dividir por 10 e depois multiplicar por 2, né? Então, aqui, para ficar rapidinho, vai dar 240 segundos. Mas o que ele pedia não era nem o tempo de chegada da onda primária, nem o tempo de chegada da onda secundária. Ele quer a diferença entre um e outro na chegada. Então, eu vou fazer 240 menos 150. Então, o meu ΔT, que seria de P menos S, vai ser justamente o saldo disso aqui. 240 menos 150, 90 segundos, e você já tem o exercício prontinho aí, resolvido, e já dá para a gente partir para o próximo. Questão 6, do ITA. Um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma rodovia. A figura mostra a velocidade do carro em função da distância percorrida em quilômetros, indicada no odômetro. Sabendo que a velocidade escalar média no percurso é de 36 km por hora, determine o tempo total dispendido e a distância entre os pontos inicial e final do percurso. Bom, aqui nós temos o gráfico, né, que vai mostrar exatamente o comportamento desse móvel nesses quilômetros, que são, pelo gráfico aqui, ele coloca 6 de distância e coloca a velocidade 30, 60, menos 30 e menos 60. Uma observação importante é que, assim, se a velocidade é positiva, o móvel caminha a favor da trajetória e, consequentemente, nós temos um movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, o móvel caminha contrário à trajetória e, consequentemente, você tem um movimento retrógrado. Então, se você for observar aqui pelo gráfico, nos primeiros 2 quilômetros, o que acontece? Ele anda com a velocidade positiva. Então, ele sai da posição, se a gente imaginar essa reta aqui como uma reta crescente, eu saio da posição 0 e caminho até a posição 2. Quando eu chego na posição 2, ele muda a velocidade e passa a ter uma velocidade negativa. O que a velocidade negativa vai inferir? Vai inferir que a gente vai andar agora contrário à trajetória. Então, se eu estou aqui no 2, eu vou andar contrário à trajetória e vou andar mais 2 km, que seria voltar 2 km. Então, eu volto para aquela posição inicial 0. Então, eu saí, fui até o 2. Cheguei até o 2, aí eu mudo a minha velocidade, ou seja, eu mudo o sentido de que eu estou caminhando na reta e volto para a posição 0. E depois, quando eu chego lá na posição 0, eu de novo volto a andar com velocidade positiva de 60 e depois de 30. 1 km com a de 60 e depois 1 km com a de 30. Então, quer dizer, eu saí do 0, fui até o 2. Depois de sair do 2, voltei para o 0. E agora eu vou caminhar 1 km mais 1 km. A pergunta é, quanto realmente eu andei desde o 0 até aqui? A resposta teria que ser 2, né? Porque eu vou andar 2 positivo
Aí depois eu vou andar 2 negativos, que seria retornando lá para a origem, e depois eu vou andar 1 quilômetro mais 1 quilômetro. Então eu vou ter aqui, na verdade, um ΔS, que vai ser de 2 menos 2, 0, 1 mais 1, 2. Então o que eu realmente vou andar vão ser 2 quilômetros, que é a primeira pergunta dele. Quanto eu caminhei durante todo o processo? 2 quilômetros. E aí, ele dá outra informação importante, que ele informa lá que a velocidade com que eu ando, a velocidade média com que eu estou transitando, é de 36 km por hora. Então, se eu faço aqui, ó, velocidade média sendo ΔS sobre ΔT, isso aqui é 36 km, o ΔS vão ser só 2 e o ΔT está aqui, ó. Então, eu vou ter que o meu ΔT vai ser igual a 2 sobre 36, que é o mesmo que 1 sobre 18. Horas. Se eu quiser transformar isso para minutos, é só multiplicar por 60. Isso vai dar 3 minutos e 20 segundos aproximadamente. Tá bom? Na verdade, aproximadamente não, exatos. Questão de número 12. O gráfico de posição versus tempo abaixo representa o movimento unidimensional de uma partícula em um certo intervalo de tempo. A partir do gráfico, determine a função que pode ser usada para descrever a posição da partícula no tempo. Vindo aqui para o gráfico, já apresentado aqui, eu sei que isso aqui é um movimento uniforme. Se isso aqui é um movimento uniforme, então a gente sabe que a função que vai representar esse movimento é o S igual a S0 mais VT. O só sorvete mesmo, é aquele mesmo. Como é que eu vou fazer para poder resolver isso aqui? Bom, eu já tenho a posição inicial do móvel, porque a gente sabe que onde a reta toca o eixo das ordenadas é justamente o meu S0. Então o meu S0 aqui vai ser 3. Como o gráfico apresenta metros e segundo, então aqui eu tenho uma posição inicial igual a 3 metros. E pela posição que ele me dá aqui, ó, vai ser possível localizar qual é a velocidade desse móvel. Por quê? Velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea, que é justamente o ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Vai ser a variação do espaço. Quanto eu variei do espaço aqui, ó? Eu saí do 3 e fui para o 9. Então, meu ΔS vai ser igual a 9 menos 3, que vai dar 6 metros. Quanto tempo eu gastei para variar esses 6 metros? Se eu olhar aqui para o eixo do tempo aqui, eu tenho 2 menos 0, ou seja, 2 segundos. Quando eu faço ΔS por ΔT, eu encontro que a minha velocidade vai ser de 6 por 2, que vai dar 3 metros por segundo. Bom, agora eu tenho o espaço inicial e agora eu tenho a velocidade. Se eu tenho esses dois, eu posso jogar aqui e descobrir quanto é a minha função horária. Então, minha função horária vai ficar S igual a S0, 3, mais 3. Isso aqui no sistema internacional está resolvido, mais um exercício aí da sua lista. Questão 15. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se a 60 km atrás do caminhão. Qual o intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão? Aí, ó, para quem achou que não ia ter aqui os meus carrinhos aqui, ó, tá aqui. Você tem aqui a minha Ferrari e aqui o meu Fórmula Truck, né? E aí, esses dois estão em uma rodovia. Eu considerei o carrinho como na posição 0 e 60 km à frente estaria o caminhão. E o que eu vou fazer aqui agora é pegar a minha velocidade do meu móvel A, a minha velocidade do meu móvel B, a posição do meu móvel A posição do meu móvel B e vou montar as funções horárias, porque ele quer saber
Quando vai acontecer o encontro? E eu já falei para você que o encontro só acontece quando o S de A for igual ao S de B. Então temos que montar quem é o SA e quem é o SB. Dá uma olhada aqui, ó. O meu SA vai ser o S0 mais o VAT. Só que o S0A, né? Então o meu SA vai ser o S0, que vai ser 0, mais a velocidade, que é de 80, vezes o tempo. Melhorando isso aqui, SA é simplesmente 80 vezes o T. Se eu pego o SB vai ser o meu S0B mais o meu VB vezes o tempo. Meu SB vai ser igual a 60 mais 60 vezes T. 60 por estar na posição S0 dele igual a 60 e 60 de velocidade VB. Então, aqui também já fica pronto, né? O meu SB já não tem como mexer. Mas no encontro, você vai ter que o seu SA vai ser igual ao seu SB. E aí, basta você igualar 80 igual a 60 mais 60T. Vou passar o 60T para cá negativo, vai ficar 80T menos 60T igual a 60. Isso aqui vai dar 20T igual a 60. Quando eu faço essa continha aqui, T vai ser 60 sobre 20, vai me dar um T igual a 3 horas. Ou seja, daqui 3 horas, a minha Ferrari vai alcançar o meu Fórmula Truck. E aí, se ele perguntasse para você em que posição isso iria acontecer, você ia pegar esse tempo de 3 horas e escolher ou SA ou SB para substituir. Se você põe o 3 aqui, você vai encontrar 240 direto. Se você colocar o 3 aqui, com a soma também vai dar 240. Então, lá no quilômetro 240, os dois se encontrariam. Quanto tempo isso ia demorar? 3 horas. Nosso exercício pediu apenas qual o tempo do encontro. Então, 3 horas e fim de exercício. Valeu, galera. Obrigado. Quero que vocês estudem bastante. Prestem atenção naquele quadro de resumo. Dê uma olhadinha nesses exercícios. E, principalmente, trabalhem a lista. A lista tem tudo que você precisa para chegar lá na prova e sair muito bem. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.